Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dizer todos os meus palpites para o UFC Fight Night Evloev versus Murphy que acontece nesse final de semana na Inglaterra e que pode ter na luta principal a definição do novo desafiante ao título do peso pena que pertence à Holanda, Alexander Volkanovski. Antes disso, entretanto, a gente vai ter várias lutas, começando pela primeira, Melissa Mullins enfrenta Lona Carolina Lona Dredd no peso galo. A Melissa Mullins é uma lutadora que, apesar de ter um cartel curto no MMA, acumulou alguma experiência no grappling, participando de Charlie ADCC e de diversos campeonatos na modalidade. Ela não converteu tão bem no UFC, são duas vitórias e duas derrotas, venceu na última luta, que conseguiu triunfar Claudia Segula por nocaute, e perdeu para a Daria Zeleznyakova numa revanche. Ela já tinha vencido a Daria Zeleznyakova no Ares, a russa vingou essa derrota. Ela também bateu Irina Alekseeva e perdeu para Nora Cornou. A Dredd, ela tem mais experiência no UFC do que a sua oponente. Ela tem seis lutas, seis vitórias e quatro derrotas na organização, mais lutas no UFC do que a Melissa tem na carreira. Apesar disso, também vive um momento inconstante. Ela venceu por última luta Pudilova e depois perdeu para Michelle Montague. Essa sim, uma luta onde ficou bastante abaixo. Ela foi bastante agredida no grappling, no ground and pound, e nas tentativas de finalização. Perdeu o round 10-8 para um dos juízes até 2 por 10-8. Ela é uma striker boa, tem bons elementos na luta em pé, consegue nocautes tardios, muitas vezes devido ao seu volume. Só que eu acho que nessa luta a Mullins ela tem certa vantagem. Ela é uma lutadora que se propõe a trocar somente o suficiente para colocar para baixo. Eu acho que ela pode impor esse jogo contra a Dredd. Se conseguir, tem tudo para vencer, talvez até por um nocaute técnico ou por uma finalização. Depois disso, no peso palha, Chanelle Dyer vai estrear contra a Ravena Oliveira. A Chanelle, ela não vence desde 2024, quando bateu a Valentina Scatizzi na PFL. Ela foi pro Contender Series, perdeu para Carol Foro e mesmo perdendo foi contratada. Ela é uma lutadora bem jovem, de 24 anos, que tem um recorde de 6 vitórias e uma derrota. Dessas 6 vitórias, 4 por nocaute e 2 na decisão. Ela perdeu a invencibilidade contra a Foro, como a gente falou, e vai pegar um casamento favorável na Ravena Oliveira. A Ravena ela não venceu no UFC ainda. Tudo bem que a primeira luta ela pegou em short notice na categoria do peso galo contra a Tainara Lisboa, duas divisões acima, foi derrotada na decisão unânime. Mas depois, quando ela perdeu para Stephanie Luciano por finalização, mata-leão, não conseguiu fazer muita coisa. Ela é primordialmente uma grappler, então eu acho que é um confronto de estilos. E eu vejo vantagem para Dyer, principalmente se a luta ficar na trocação. Não sei se a Ravena vai ter o que é preciso para derrubar a inglesa, e em pé ela é bem mais polida. No peso leve, o Abdul Karim Al-Selwady vai enfrentar o Sean Rock. Os dois têm uma derrota no UFC. O Abdul Karim perdeu para o Loic Radzhabov, foi nocauteado no terceiro round, uma luta que ele vencia, sejamos justos. Antes disso, ele tinha entrado via contender batendo na decisão unânime o George Hardwick, que entrou nessa luta com mais expectativas, só que acabou derrotado. O Sean Rock, ele era lutador do Octagon, venceu na última vitória o Attila Korkmaz por decisão dividida em 2025. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele estreou no UFC perdendo para o Nurul Aliev. É primordialmente um grappler, o seu oponente também, só que um é um grappler que busca finalizar as lutas via ground and pound, o outro é um grappler que busca finalizações, submissões. Eu acho que nesse jogo o Shamrock ele tem vantagem, é um cara de queixo duro, o que talvez seja positivo, tendo em vista que a sua trocação ainda é meio deficitária. Eu acho que o Abdul Karim inevitavelmente vai se embolar no chão com ele. E eu acredito no jiu-jitsu mais criativo do inglês. Eu acho que, por mais que ele seja atingido na luta em pé, não vai ser nocauteado. Uma vez no chão, eu vejo que ele tem vantagem. No peso pesado, o Brandon Perisic vai enfrentar o Lewis Sutherland. O Perisic, ele é um cara de um cartel bem curto ainda, de 6 lutas, 5 vitórias e uma derrota. Ele estreou no UFC contra o também debutante Elisha Ellison, nocauteou no primeiro round. E a única derrota dele foi uma finalização para o Ronald Raymond, ainda no circuito australiano. Ele é um brawler, tem um bom poder de nocaute, tanto que das suas 5 vitórias, quatro foram por essa via. Na outra ele finalizou. Então vai priorizar a luta em pé. O seu oponente, Lois Sutherland, tem o mesmo perfil, é majoritariamente um striker, não busca a luta agarrada, quer trocar em pé. A última vitória dele foi um nocaute no primeiro round contra o Luke Newland. Antes disso, aliás, depois disso, ele perdeu para o Walter Walker finalizado no primeiro round através de uma chave de pé.
Eu acho que é uma luta bem equilibrada, os dois têm momentos parecidos na carreira. O Louis, ele veio do Levels Fight League, um evento bom, mas que é conhecido pela sua montagem de cartel para lutadores da Europa. Com ele não foi diferente, então ele enfrentou cara 3-2, enfrentou ex-peso médio, alguns lutadores de menos experiência. E eu acho que o Perisic vai ser um desafio grande, eu não sei se ele consegue passar. Eu vejo o croata tendo vantagem na trocação, principalmente através do poder de nocaute. O Sutherland, talvez ele seja o striker mais polido, mas eu não sei se ele vai ter o que é necessário para derrubar o Perisic. E eu tenho mais convicção de que o Perisic pode conseguir colocar a mão nele e nocautear. No peso médio, a gente vai ter a estreia do Mantas contra Tavicius enfrentando Antônio Trócoli. Não vou me alongar nessa luta. O Mantas ele é um lituano que tem uma carreira expressiva de kickboxing. Ele migrou para o MMA e teve a sua única derrota por finalização contra o Virgil Algen, que é um bom prospecto francês, invicto até hoje, inclusive, o campeão do Ares. Desde então ele não perdeu mais, demonstra evolução na luta agarrada. Na sua última luta contra o Danny Barber, mesmo que ele tenha nocauteado, ele conseguiu fazer um jogo de quedas em algum momento, conseguiu raspar. Então, é um cara que está evoluindo nesse jogo. O Trócoli, o seu oponente, é um lutador que tem uma ampla vantagem física para a divisão, quase 2 metros de altura, mais de 2 metros de alcance, só que não consegue usar. A última vitória dele foi contra o Wesley Israel, no cenário regional, a luta que o colocou no UFC. Ele tem uma passagem pelo Contender, mas caiu no doping, fez essa luta no regional e pegou uma luta de última hora contra o Sharamagomedov. Perdeu por nocaute, depois disso foi finalizado na guilhotina tanto pelo Mansur Abdulmalik quanto pelo Trejan Gore. Eu acho que o Mantas ele é melhor, pelo menos do que o Trejan Gore, um cara irregular na companhia. Ele é um striker mais polido e tem um jogo de luta agarrado em ascensão, então eu acho que ele vai conseguir chegar ao Trócoli, provavelmente vencendo via nocaute. Nos pesos pesados, a gente vai ter o invicto Mário Pinto recebendo o Felipe Franco. O Mário ele foi o cara que veio ao card do Rio de Janeiro, onde bateu o Jonathan Diniz. Antes disso, ele tinha batido o Austin Lane e tinha entrado via Contender Series. Ainda não foi derrotado. E o adversário dele é um cara que entra em short notice, Felipe Franco. Ele é um meio pesado, participou do Contender, onde ele perdeu uma luta horrível pro Fred Vidal, que tinha pegado de última hora. Depois disso, ele fez algumas vitórias no regional, principalmente na Bahia, venceu o Douglas Felipe dos Santos, um cara que estava com cartel de 1-1 na época da luta, então não é confiável. Não vou me delongar, eu acho que o Mário Pinto tem vantagem na luta em pé, pode até finalizar, já que está demonstrando alguma evolução nesse jogo. No peso pena, o Nathaniel Wood ele vai enfrentar o Lozane Keita. O Wood ele é um cara duro, que já tem uma experiência vasta no UFC, onde a maioria de suas lutas ele conseguiu triunfar. São 10 vitórias e 3 derrotas na companhia. Ele já está com 32 anos, saindo um pouco do auge, tem sido atingido, mas consegue se sobressair muitas vezes. Isso aconteceu contra o José Delgado, ele foi knockdown no primeiro round, mas recuperou nos dois seguintes. Sua única derrota foi para o Muhammad Naimov. Aliás, sua última derrota, né? A única não. Ele perdeu para o Muhammad Naimov. Mas vem de uma boa sequência de vitórias, tendo perdido somente essa nas suas últimas 5. O oponente dele é um multicampeão do Octagon, foi campeão do peso pena e do peso leve. Ele ia estrear em uma luta bem mais favorável e que o Alan vacaria ainda mais contra o Patrício Pitbull, só que não ocorreu, ele não bateu o peso lá na França, então acabou perdendo essa oportunidade. Depois disso, ele ficou essa dúvida se ele ia continuar no UFC, continua e vai enfrentar o Nathaniel Wood. A única derrota dele foi uma lesão na perna que ele teve contra o Matsani Kid aos 1 minuto e 8 segundos do primeiro round, então não estava conseguindo mostrar muita coisa. De modo geral, ele é um cara que transita bem pela trocação e pela luta agarrada. Então, por mais que não seja tão aconselhável a gente confiar em prospectos na entrada do UFC, eu acho que o Lozano Keita vai ganhar. Não vai ser como o Pat Mix, por exemplo. Eu acho que ele tem tudo para conseguir vencer o duro Nathaniel Wood e já se posicionar bem na categoria. No peso leve, Mason Jones vai enfrentar o Axel Sola. Esses caras, eles são bastante respeitados no cenário regional. O Axel Sola foi campeão do Ares e o Mason Jones do Cage Warriors. O Mason já tinha tido passagem no UFC, ele não foi tão bem. Sua última derrota, inclusive, foi lá pelo David Klein. Ele saiu, voltou e desde então teve 2 vitórias seguidas contra o Bola Gioc na última e também contra o Jeremy Stephens na sua reestreia.
lutas favoráveis, né? A verdade é essa. Dois caras que iam entrar no jogo do Mason Jones de ir pra trocação, que é a sua área preferida. O Jeremy Stephen já bem longe do auge. O Oak deu até um susto nele, conseguiu levar ele a knockdown, mas acabou sendo derrotado depois. Não é um cara que eu confio tanto. Eu acho que o Sola é mais constante. Por mais que a vitória dele no UFC não tenha sido um grande resultado contra o Rhys McKee, que é um cara 1-5 na companhia, mas eu acho que o passado dele conspira a favor. Ele é um ex-amador 16-5, com passagens por MMAF, por exemplo, e com um bom nível de enfrentamento no Ares. Ele já está mais acostumado com lutas de 5 rounds, então o gás com certeza não vai ser um problema. Ele transita bem por todas as áreas, ainda que seja primordialmente um striker, tem boa defesa de queda. E eu acho que se eles ficarem em pé, a vantagem é do francês. Eu estou com Axel Sola nessa. No peso pena, a gente vai ter mais uma estreia. Curtis Campbell, vindo do Contender, enfrenta o Dani Silva. O Campbell ele teve uma luta bem favorável no Contender, quando pegou o Demba Sek, nocauteou no primeiro round. Era um cara que tinha passagem por eventos menores da África. Eu nem estou falando de um EFC, por exemplo. Eram eventos menores, não era um Desert Force, um Evil. Era bem regional mesmo, onde ele enfrentava estreantes, caras de cartel irregular. Ele teve essa chance no contender e não fez frente ao Curtis Campbell. O UFC queria o Campbell, a verdade é essa. O Denis Silva, ele entrou no UFC através também do contender quando bateu o Angel Pacheco numa luta muito dura, onde ele dominou a maior parte das ações, mas não conseguiu finalizar, então ambos foram contratados. Na companhia, ele venceu o Lucas Almeida por decisão dividida e o time Cuamba, pelo mesmo método, e perdeu para o Kevin Valente numa decisão unânime. Eu acho que é uma luta favorável para o inglês, é um card para inglês ver, eu diria. Então, ele tem um oponente que vai trocar, o Denis Silva ele derruba mais para fazer um brawl ali, embolar, tentar bater no ground and pound, então acho que não vai ser a estratégia dele contra o Curtis Campbell. Acho que eles vão ficar em pé. Em pé eu vejo vantagem para o inglês. Depois, no peso médio, o Roman Dolidze vai defender a sua posição no ranking contra o Christian Leroy Duncan, que tá doido para entrar nesse ranking já há algum tempo. O inglês ele foi barrado de entrar no ranking tanto pelo Gregory Rodrigues quanto pelo Armin Petrosyan, que são dois caras que têm um antijogo para ele. O Petrosyan no sentido de ser um striker melhor e o Gregory por ter o grappling, mas ele tem se recuperado. Bateu o Eric Anders, bateu o Marco Túlio Matuto e agora vai para a sua segunda incursão no ranking. Ele é um cara que tem ampla vantagem física, principalmente através da envergadura de 2 metros e 1 e é um striker muito criativo. Contra o Dolidze, que tem um jogo de grappling, eu acho que ele tem ampla vantagem, porque a trocação do georgiano ainda é um pouco deficitária. O CLD, ele defende bem quedas, então por mais que o Dolidze tenha vitórias boas contra o Vettori, contra o Kevin Holland nas últimas, eu acho que ele vai parar também no CLD, no Christian Leroy Duncan. Já é um cara de mais idade, perto dos seus 40 anos, então acho que é uma passagem de bastão clássica. Na última luta, ele não demonstrou nenhuma resistência ao fluff, isso também é relevante, então acho que é mais um combate favorável para o inglês. Mais uma luta bastante favorável. Ivan Baraniewski, o polonês 7-0, com uma vitória no UFC, enfrenta Austin Lane, esse ex-quarterback da NFL, indo para sua sexta luta na companhia, tendo só conseguido uma vitória. Impressionante, né? É a sétima luta, aliás, porque ele teve até um no contest. Ele foi nocauteado pelo Justin Tafa, foi nocauteado pelo Mário Pinto, finalizado pelo Petrino. E teve outra derrota aí, foi nocauteado pelo Jonathan Diniz. Ele só venceu o Robert Despine, terrível, numa decisão unânime. O cara sem lutar agarrada nenhuma. Eu acho que o Baraniewski, que demonstrou muito poder de nocaute e resistência contra o Ibo Aslan, vai vencer mais uma vez. Ele já nocauteou o Muhammad Ali também no contender. Não o Muhammad Ali, o boxeador, claro, o lutador de jiu-jitsu, multicampeão de jiu-jitsu, ele nocauteou. E desde então tem chamado bastante atenção do público. Ele é um faixa preta de judô, um faixa preta de jiu-jitsu. Então acho que ele tem antijogo, não vai ser quedado pelo Lane em pé, vai passear. Depois disso, a luta que eu tô mais curioso para ver desse card tem o Michael Page enfrentando o Sam Pederson. O MVP ele é um cara já conhecido da galera das antigas, principalmente devido à sua passagem no Bellator. Ele chegou no UFC batendo o Kevin Holland, bateu também o Jerry Cannonier e o Sharon Magomedov. Nesse inteirinho ele foi também derrotado a única vez pelo Ian Gary. É um cara que chega no UFC com a expectativa de entregar lutas divertidas,
Todo mundo já sabe que o grappling pode ser uma fraqueza para ele, mas no striking é um cara muito difícil de parar. Ele tem um timing muito bom e a gente vai ver isso à prova contra o Sam Peterson. É um cara muito grande também para a divisão, só que consegue ser menor ainda do que o MVP nos meus médios. Ele tem uma derrota e quatro vitórias no UFC. Ele perdeu para o Renan Hashimoto, venceu o Trey Waters, venceu o Kiefer Crosby, venceu o Danny Bello. E outra luta que eu não vou me lembrar. No geral, eram oponentes um pouco abaixo do nível de entrada e bem abaixo do nível do Michael Venom Page. Então, eu acho que ele não vai conseguir derrubar, até porque esse não é o principal jogo dele. Ele tem falado de nocautear o Page. Eu acho que essa é a chance do Venom conseguir o seu primeiro nocaute na organização, uma coisa que se cobrava dele, que até agora não veio. Eu acho que nessa luta ele tem a chance. Se não conseguir, diria que tá ruim pra ele. É capaz do UFC parar de dar casamentos favoráveis. Esse já é um casamento que ele não ganha muito, de modo geral. É uma luta que ele tem bem mais a perder do que o seu oponente. Se ganhar, fez o que deveria fazer. Se perder, vai ficar bem mal na fita. Eu acho que a última chance dele, ele tem que dar um show. No Comer Event, a gente vai ter o Michael Aswell Jr. enfrentando o Luke Riley. Essa também é uma luta favorável para o inglês. O Riley ele tá invicto, demonstrou na última luta contra o Bogdan Grady dificuldade no grappling, mas uma vez que defendeu, nocauteou em pé. Ele é da academia do Perry Pimblett, é um cara de muito carisma e o UFC deve investir nele. Deram uma luta na medida no Michael Aswell Jr. Ele perdeu pro Bolagiok na categoria de cima, ele pegou a luta para entrar no UFC e venceu o Lucas Almeida na última. Ele é um striker de muito volume e pouco poder de nocaute. Eu acho que isso é bastante relevante de se observar. O Luke Riley, talvez com uma mão, tenha mais capacidade de definição. Eu acho que é um striker mais técnico do que o Aswell Jr., que é principalmente um boxeador. Eu tô com o Luke Riley nessa, acho que o poder de nocaute vai fazer com que ele se sobressaia. No main event, o confronto que marca provavelmente o possível desafiante ao título do Volkanovski, o Movsar Evloev, desafia o Leron Murphy num duelo de invictos. O Movsar tem 9-0 no UFC, vindo de vitória sobre o Aljamain Sterling, e o Leron tem 34 anos também, também invicto. Ele vem de vitória contra o Aaron Pico, que estava estreando. Ele nocauteou com a cotovelada giratória. Apesar de ter nocauteado na última, o Leron é um cara bem calculista na luta em pé, derruba quando precisa. E eu acho que esse vai ser o calcanhar de Aquiles dele. Eu não sei se ele é muito melhor do que o Evloev na trocação, mesmo que o Evloev siga o perfil padrão do Dagestanês de tentar colocar para baixo a todo custo, fazer um heavy grappling. Ele tem uma trocação decente, agride bem no ground and pound. Eu duvido que o Murphy vá derrubar o Evloev, eu acho que não vai ter o recurso da queda disponível, então ele vai ter que trocar. Eu não sei se ele consegue ficar em pé, ele já foi derrubado algumas vezes, foi derrubado pelo Josh Emmett, por exemplo. E mesmo quando venceu lutas controversas contra o Gabriel Mosquitinho. Essa aqui é mais marcante para o público brasileiro. Então eu acho que é grande a chance do Evloev conseguir esse title shot, ou pelo menos conseguir a vitória. Não sei se ele vai conseguir o título, vai depender muito da performance. Só que eu diria que ele vence confortavelmente. É isso, acabou que eu esqueci novamente de fazer os bônus. Eu vou tentar me lembrar no próximo vídeo de palpites, mas por enquanto vai ser isso aí, valeu. No domingo tem vídeo de matchmaking.